Oi amigos, tudo bom? Bom, se você tá aqui pela primeira vez, não esquece, deixa seu like, se inscreve no canal. Vem fazer parte da família triste, abandonada, solitária, triste, muito triste, família imparcialmente santista, que mais uma vez nesse domingo, tô até tomando minha coquinha aqui. Ai, ai. Nesse domingo triste, o Santos aí tem a sua mais uma derrota, 3-0, um vexame, algo absurdo que acontece no Santos. E assim, cada vez mais fica muito claro algo que talvez faça ser um ponto final na gestão do Rueda, mas não é a culpa do Rueda, né? Eu acho que a gente precisa saber diferenciar o que é parte administrativa e esportiva, o ganho que o Rueda fez e a situação que o Rueda pegou para tentar ajudar entre tancos e barrancos e mais barrancos e barrancos a situação esportiva do Santos. A gente precisa relembrar que o Rueda pegou um time de mais de um ano de transfer ban, um time que não podia contratar, um time que na hora que ele pega esse elenco, ele perdeu mais da metade do time, que foi o finalista da Libertadores de 2020. Então, assim, calma para simplesmente apontar o dedo pro Rueda, que eu acho que tem muito culpado aí pra gente apontar o dedo antes que a gente fale no Rueda, tá? E esse culpado, essa lista não começa com o Fábio Carille e não termina com o Rueda. E sim, tem a ver com esses jogadores, mas não tem simplesmente a ver com os jogadores que estão em campo. É esse time, essa essência do Santos, que há muito tempo está em jogadores que não tem interesse em serem a essência do Santos, tá? Eu acho que hoje o que aconteceu com o Caio Jorge, vocês sabem que eu, sou uma baita defensora do Caio Jorge. Pra quem não sabe, o Caio Jorge tweetou algo assim, né? Depois falavam que a culpa era do atacante, né? Depois falavam que a culpa era minha, a culpa é do atacante. Depois de um 3-0 de um Santos fora de casa, um Santos aí encaminhando um possível rebaixamento pela primeira vez na sua história. Isso é ingratidão, isso é podre. Eu fico muito triste porque é uma pessoa que eu sempre defendi aqui no canal. Desculpa, mas é um cara que não cresceu na vida ainda. Pode ser um baita jogador, eu sempre defendi o quanto ele é bom profissionalmente, né? Profissionalmente não, porque profissional eu acho que engloba também a sua ética como profissional, isso ele não tem. Eu acho que profissionalmente apenas dentro de campo. Ele é um baita jogador de futebol. Ele ataca, ele volta, ele ajuda na defesa. O Caio Jorge é um jogador de futebol, é um atacante diferenciado, não tenho o que dizer. Mas esse tipo de comentário não é do Caio Jorge. Esse tipo de comentário eu sinto que passa na cabeça do Marinho, passa na cabeça de vários outros jogadores desse elenco, que assim, é o que colocaram hoje no Twitter. Poxa, o Santos toma um 3-0, encaminhando por um rebaixamento histórico. As pessoas não têm noção do que elas podem estar envolvidas. E quem dá a entrevista final é Emiliano Velasquez, que chegou tem um mês. Peraí. Você tem um time que há muito tempo você tinha um Alisson, você tinha um Jean Mota, você tem um Pará, jogadores que, poxa, várias vezes a gente fala não merecem estar vestindo uma camisa com tanta propriedade. Uma coisa é você compor o elenco com o Jean Mota, você compor o elenco com o Luiz Felipe. Agora, você ter esses jogadores com a faixa de capitão no Santos. Eu sempre defendi o Alisson, até preferia muito vezes ter o Alisson do que vários outros atletas dessa equipe. Acho que o Alisson é um cara que realmente respeita a camisa, então até tiro o Alisson dessa citação que eu fiz. Mas assim, por anos você tá vendo uma sequência de jogadores do Santos, seja o Luiz Felipe, o Jean Mota, o Pará, que há muito tempo a gente tá falando que não tá jogando bola, que há muito tempo a gente tá falando que podia ser vendido. Isso não é culpa do Rueda, isso é culpa das últimas gestões, que deixam o Santos em 2021 com esses jogadores sendo a base do time. Como eu disse, o problema não é tê-los no elenco. O problema é você depender deles para ter resultado. Isso é trágico. Porque tanto o Jean, como o Pará, como o Luiz, como vários outros jogadores não tem para onde evoluir. E a gente sabe disso. E já sabia no início do ano. As contratações não são tão ruins assim. O Tardelli, por exemplo, hoje não entrou tão mal. O Moraes, por exemplo, não entrou tão bem. Mas o Tardelli não. O Danilo Bosa não fez um jogo ruim. Acho que o esquema com 3 zagueiros funcionou. Obviamente, né? Até tomar os gols. Acho que assim, foi um jogo que você começa um jogo muito bem.
Um dos melhores partidas do Santos com Carille, talvez a melhor partida do Santos até a parada técnica. Foram 30 minutos, cara, o Santos finalizou no jogo 19 vezes, não via finalizando uma. Só que parece que desequilibra. Você melhora lá na frente, você faz um desastre atrás. Um desastre atrás. Eu falo muito bem do Wagner, mas quando o Wagner falha, ele falha muito. O Wagner não jogou bem. O João Paulo não estava numa noite boa, numa tarde boa. E assim como também o Pará. O esquema de 3 zagueiros não funciona para o Pará. E ele vai ter que se desdobrar, mas como que você vai pedir para um cara de 30 anos, 34, sei lá quantos anos tem o Pará, para mudar o jeito que ele joga desde sempre? O Pará sempre foi melhor defensivamente. Ele jogando como ala não vai funcionar. E eu sei que existe o Maddison, mas ele tá lesionado, você precisa do Pará. Hoje é um Santos que mostra algumas coisas interessantes. Poxa, tava mostrando uma situação defensiva muito melhor. Você tem um Kaique que pode voltar no começo de outubro. Mas daí vem um tweet desse do Caio Jorge e você pensa, será que é isso que passa na cabeça de todos os jogadores? Simplesmente vazar do Santos? Ninguém dá entrevista? Deixar para Emiliano Velasquez dar entrevista? Achar qualquer outro clube tchau? Isso é triste. Perceber que você torce sozinho, isso hoje, eu acho que assim, não poderia ter um dia mais pontual pro Caio Jorge ter sido um tremendo de um ingrato com o Santos. Eu peguei, essa doeu porque vocês sabem o quanto eu sempre falei bem dele aqui, enquanto todo mundo falava, chamava de mercenário e tal, e eu acabava vendo pro outro lado. Eu acho que isso é muito triste. É muito triste porque eu vejo sim, no elenco do Santos, vários outros jogadores que fariam isso também. Deixa eu ver aqui, eu até anotei mais coisa pra falar, pra eu não esquecer tudo que eu queria falar. Mas assim, eu acho que cara, são 68 gols que o Santos tomou nessa temporada. 68 gols. É inimaginável pensar que esse time tava na final da Libertadores. E é uma garra que se perdeu. Talvez a garra estivesse com o Lucas Veríssimo, com o Alisson, com o Soteldo, não sei. Talvez a garra tava com o ex da América, com o rei da América, né? Olha, ex da América. Ato falha. Com o rei da América, que também se perdeu, não sei. Mas hoje esse time não tem alma. Hoje esse time não consegue lutar contra o rebaixamento. Eu não sei o que o Carille vai fazer. O próximo jogo é contra o Fluminense ganhou hoje e vai ficar cada vez mais difícil. E assim, desculpa, mas a pressão que você sente é o quanto que você ganha de salário, é a posição que você tá. É um absurdo a quantidade de dinheiro que um jogador de futebol ganha, é um absurdo. Mas hoje, os jogadores que jogam pelo Santos não representam só a camisa, só um número, só um nome. Representam milhares de torcedores desesperados. E é bom que faça valer cada centavo que o Santos pague. É bom que faça valer cada momento. Porque eu quero ver agora aparecer jogador lesionando, não querendo entrar em campo, querendo sair do Santos, porque é mais fácil mesmo. Não deve ser fácil entrar em campo. Nesse momento, eu também não queria entrar. Só que na hora de sair vitorioso, de ir pra balada, de ganhar troféu, de ganhar bônus, de pedir isso, de pedir aquilo, todo mundo quer. Mas na hora de você entrar em campo, você praticamente podendo terminar a rodada na zona de rebaixamento, aí mostra quem é profissional e quem não é. Aí mostra quais jogadores estão no time do Caio Jorge e quais jogadores se importam realmente com o Santos. Quais jogadores saem do Santos e são Rodrigo ou são Caio Jorge. Vamos ver também aonde cada um desses jogadores vai chegar. O Rodrigo tá se mostrando, o Caio Jorge a gente tá esperando. É triste. É desesperador ser santista nesse momento. Mas não é totalmente desesperançoso e acabou, não. Tem muito campeonato ainda pela frente. Mas eu tenho muita dificuldade de ver essa famosa Reage Santos. A hashtag que a gente quer que reaja, quer que vá pra frente, é um Santos que não consegue reagir. Hoje poderia e tinha capacidade para virar o jogo. Mas toda vez que se abriu para virar o jogo e tinha potencial, tomou o gol. E o psicológico acaba com esse time. Tenho medo do que vai acontecer. Acho que essa possibilidade de rebaixamento começa a ficar mais clara, começa a se tornar um pouco mais próxima e amedronta. E eu espero que dentro desse time, que o Fábio Carille conduza da melhor forma. Prefiro muito mais que seja ele do que seja o Fernando Diniz nesse momento. Mas que existam mais jogadores que tenham noção do peso que é entrar em campo e da quantidade de gente que eles estão representando. Porque não dá. Se você só jogar por você, é isso que tá acontecendo com o Santos.
um time que não marca gols, um time que não ganha, um time que tá na pior fase que eu já vi esse time jogar. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!